Ame pessoas, use coisas. Porque o oposto não funciona. Parte 4. Relacionamento 6. Criatividade. Eu consegui meu primeiro emprego de verdade aos 13 anos, no verão entre o ensino fundamental e o ensino médio, enrolando algodão doce no Americana, um parque de diversões barato nos arredores de Middleton, Ohio. Mas a primeira vez que trabalhei mesmo foi uma década antes, em meados dos anos 1980. Nós tínhamos acabado de nos mudar para o American Village, um condomínio sem graça composto de prédios de tijolos marrons separados por tiras finas de grama marrom, 30 quilômetros ao sul de Dayton. Nosso apartamento de um quarto era todo bege, o carpete, as paredes e os eletrodomésticos todos em variados tons de monotonia. Algumas semanas antes do meu 4º aniversário, na loja de departamentos local, pedi um boneco do Comandos em Ação. Minha mãe me explicou que não tinha dinheiro suficiente para pagar nossas contas e comprar o boneco que eu queria, então teríamos de esperar até sexta-feira pelo soldado de brinquedo. Como eu só tinha 4 anos e não entendia o conceito de dinheiro, comércio ou gratificação tardia, achei que podia ajudar. Naquela tarde, fui até a sala da administração do condomínio e disse que precisava de um emprego. Depois de entender que não era brincadeira, a mulher atrás do balcão sorriu e sussurrou algo para sua colega antes de voltar os olhos benevolentes para mim. Tudo bem, você pode catar o lixo no chão entre os prédios e ganhar $1 por semana, disse ela. 2, respondi. Como é? Aceito se forem $2 por semana. As duas mulheres não conseguiram controlar a risada. Aquele garotinho estava querendo negociar o salário? $2, questionou ela. Um para minha mãe pagar as contas, o outro para eu comprar brinquedos. Que gracinha, disse ela, e então apertou minha mão para selar o acordo. Naquele verão, todo fim de semana, eu entregava uma sacolinha cheia de garrafas de vidro, embalagens de comida e pedaços de papel, e voltava para casa com $1 para minha mãe e $1 para mim. Vamos ignorar o fato de que eu recebia muito mal e que provavelmente infringimos várias leis contra o trabalho infantil e nos concentrar na sabedoria que absorvi naquele verão. Apesar de eu não ter aprendido sobre orçamentos, inflação ou conselhos financeiros válidos, captei muitas lições valiosas que formaram a base das minhas aspirações. Aprendi que a labuta recompensa. Aprendi que é impossível colher os louros sem passar por momentos desagradáveis. Aprendi sobre ganhar uma renda ou criar valor. E aprendi a não ficar parado, contando apenas com os outros. Mais importante, aprendi sobre o poder de perguntar. Se eu não estivesse disposto a pedir por aquele primeiro emprego, não apenas teria perdido o primeiro gostinho de ganhar dinheiro, mas também o conhecimento que ganhei com a experiência em si. No fim das contas, qualquer empreitada criativa, seja escrever um livro, abrir um estúdio de yoga ou fazer um bolo, não passa de uma série de perguntas. Toda criatividade nasce do questionamento contínuo, e nossas criações são apenas as respostas. Quem se beneficiaria com isso? O que torna minha solução interessante ou especial? Onde minha perspectiva é mais necessária? Por que esse problema já não foi resolvido? Como posso servir melhor aos outros com a minha criatividade? O que eu não consigo fazer? Toda grande obra de arte, assim como todo grande líder, tenta resolver essas questões, e muitas outras. A criatividade é mais eficaz, poderosa e profunda quando responde a perguntas. É óbvio, essas respostas assumem formatos diferentes dependendo do tipo de criatividade. Algumas pessoas criativas solucionam problemas com filmes, livros e programas de rádio. Outras, por meio de negócios, voluntariado ou apenas escutando. Não importa como você usa sua criatividade para solucionar problemas, ela sempre se originará de perguntas. E, conforme criamos e nossas criações vão expondo camadas de questionamentos, respostas melhores surgem. Tudo é criativo. O minimalismo não necessariamente ajudará você a ser mais criativo, porém a remoção dos excessos da vida costuma auxiliar as pessoas a desvendar seu lado criador. Por muito tempo, eu tinha 2 vidas separadas. O JFM profissional e o JFM pessoal.
Havia a versão corporativa, todo certinho, aparentemente perfeito. E havia a versão criativa, cheio de defeitos. As duas se misturavam tão bem quanto o vidro sendo esfregado em concreto. Então eu as mantinha separadas. A versão corporativa não falava sobre seu amor pela escrita, e a versão criativa odiava a si mesma por esconder sua criatividade do mundo. Era quase como se uma tivesse vergonha da outra. No entanto, eu não percebia que as duas eram criativas. Conforme crescia no mundo empresarial, a versão corporativa aprendia sobre liderança, gerenciamento de negócios, falar em público e várias outras habilidades que ajudariam minhas futuras criações. Apesar de não me sentir criativo na época, eu estava criando uma versão mais sábia de mim mesmo e ajudando pessoas a solucionar problemas. O que é mais criativo que isso? Nossas telas brilhantes atrapalham tudo e somos viciados em distrações. Rolar a tela é o novo cigarro. Quando você pensa em uma pessoa criativa típica, pode-lhe vir à mente artistas famosos como Agnes Martin ou Michelangelo, ou escritores como Marie Carr ou F. Scott Fitzgerald, mas eu argumentaria que a maioria das empreitadas é pelo menos um pouco criativa. Meu irmão, Jerome, por exemplo, produz bancadas em uma fábrica de Cincinnati. Ele pode não ser um artista tradicional, mas com certeza é um criador. Minha esposa, Rebecca, é uma nutricionista que ajuda pessoas a desenvolver dietas individuais para melhorar a vida de cada uma delas. Ela não cria um bem material, mas cria algo mesmo assim. Meu amigo podcast Sean Harding edita nossos livros, textos e episódios de podcast. Apesar de não ser o autor do nosso trabalho, ele tem um papel crucial no processo criativo e, sendo assim, também é um criador. Resumo da ópera. Você é criativo se criar alguma coisa que soluciona problemas ou agrega valor aos outros. É simples assim. Isso é importante, porque a criatividade é uma parte essencial de uma vida com propósito. Contudo, para criar algo que vale a pena, não devemos apenas falar sobre criar, devemos criar. Infelizmente, um monte de empecilhos surge no caminho. É aí que o minimalismo entra em cena, para nos ajudar a remover os obstáculos rumo à criação. Pare de enrolar. Fui aspirante a escritor por muitos anos. Eu não escrevia muita coisa, mas aspirava a isso todos os dias. Pedreiros, carpinteiros e muitas outras pessoas criativas entendem que devem fazer o trabalho, literalmente um tijolo por vez, se quiserem construir algo digno de nota. Mas, por algum motivo bizarro, a escrita é uma das poucas habilidades que as pessoas esperam aprender por meio de algum processo paranormal vago, sem se esforçar de verdade. Talvez seja porque nós, escritores, possuímos uma afinidade real pela perfeição, e as frases em uma página nunca são tão maravilhosas quanto os escritos perfeitos em nossa cabeça. Então, enrolamos. Na casa dos meus 20 anos, eu era o rei da enrolação. Inventava todas as desculpas possíveis. Ocupado demais, cansado demais, cedo demais, tarde demais, disperso demais, e dezenas de outros demais. Era como se eu tivesse um catálogo de justificativas, sempre pronto para fugir da labuta de criar. Muitas delas eram válidas, eu realmente estava ocupado, realmente tinha mais o que fazer, porém, até a melhor desculpa continua sendo uma desculpa. Alguns escritores levam isso a outro patamar ao alegar estarem com bloqueio criativo. Eu gostava dessa. Mas é uma justificativa peculiar, não? Pense um pouco. Nunca ouvi falar de uma enfermeira que foge do trabalho por causa de um bloqueio de enfermagem. Não, enfermeiros e médicos e vendedores simplesmente aparecem para trabalhar, mesmo quando se sentem cansados e desanimados, porque é necessário. Agora, podem argumentar que essas não são áreas criativas, mas eu discordo. Esses profissionais ajudam pessoas a solucionar problemas, que é o cerne da criatividade. Todas as pessoas criativas devem se fazer presentes quando querem criar. Assim como não existe bloqueio de enfermagem ou bloqueio de pedreiro, não existe bloqueio de escritor, a menos que você o force a existir. É lógico, escritores, artistas e criadores profissionais, aqueles que ganham a vida com sua arte, sabem que existe apenas um remédio eficaz contra a enrolação: sentar na cadeira. Essas 3 palavras mudaram minha vida criativa.
O problema não é um bloqueio, é a disposição de sentar e fazer o trabalho. Precisei aprender a me disponibilizar para isso todo dia. Tanto no sentido literal quanto no figurado, tive de aprender a sentar na cadeira, sem distrações, todos os dias, até se tornar habitual. Alguns dias produzem ouro, mas, na maioria, é apenas barro. Só que isso não faz diferença. A única coisa que importa é que o sente toda manhã e escreva. Ninguém aprende por osmose, precisamos nos esforçar. O mesmo vale para qualquer empreitada criativa. Nos meus 20 anos, eu queria criar algo de grande importância, mas só pensava no produto final, não no que precisaria fazer para alcançá-lo. O empenho. Então eu enrolava. Era o oposto do minimalismo. Em vez de simplificar e chegar à essência da criatividade, eu enchia meus dias com distrações. Minhas mãos e minha cabeça permaneciam ocupadas, mas não criativas. Eu me perdia para fugir do trabalho. Evite distrações. Não podemos falar sobre criatividade sem falar sobre distrações, porque nosso relacionamento com uma é inversamente proporcional ao nosso relacionamento com a outra. Na superfície, tendemos a pensar no minimalismo como uma forma de nos livrarmos de acúmulos, mas, talvez, seria melhor se pensássemos nele como uma maneira de acabar com as distrações. Nossas coisas atrapalham uma vida mais criativa e, depois que nos livramos do excesso, começamos a notar quanto tempo desperdiçamos nos tranquilizando com distrações. E, no mundo moderno, não podemos falar sobre nossa maior arma de distração em massa: a tecnologia. Com certeza me perdi na busca por tudo que era melhor e mais moderno, quando se trata de tecnologia, disse Jerome Yost, um participante do nosso estudo de caso da festa do encaixotamento morador de Emmaus, na Pensilvânia. O smartphone mais novo nunca era novo o suficiente para mim. E sempre havia uma nova característica ou capacidade que me fazia achar que meu aparelho estava desatualizado, apesar de fazer tudo o que precisava fazer, e muito mais. Durante o experimento, Yost começou a perceber que distraía a si mesmo com tecnologia, que não a usava para interagir melhor com o mundo ao redor, mas para evitá-lo, para ser tranquilizado por coisas artificiais. Esse problema não é novo. 2000 anos atrás, os estoicos se preocupavam em estarem se distraindo demais com leitura, sem interagir com o mundo físico. Hoje, ler um livro parece uma extravagância. De fato, fico feliz por você ter chegado até aqui. 6 entre 10 pessoas leem apenas a manchete antes de escrever um comentário em matérias online. Imagine como essa estatística despenca quando se trata de ler um livro inteiro. Você é um de muitos milhares de pessoas que compraram este livro, mas apenas um dos poucos leitores que fugiram de uma infinidade de distrações para chegar até aqui. Por que esse é o caso? Porque Jerome Yost não é uma exceção. Nossas telas brilhantes atrapalham tudo, e somos viciados em distrações. Rolar a tela é o novo cigarro. O julgamento não passa de um espelho que reflete as inseguranças da pessoa que julga. Imagine que você está jantando com um amigo em seu restaurante favorito. Entre os sons de utensílios e pratos e mastigadas, você escuta o toque abafado do celular no bolso dele. A maioria das pessoas não interromperia a conversa para atender ao telefone na sua frente. Mesmo que fosse uma emergência, a opção mais comum é se levantar e sair da mesa para atender a chamada. Por que então não temos o mesmo comportamento quando se trata de mensagens de texto, e-mails e postagens em redes sociais? Olhe ao redor da próxima vez que estiver na fila em um restaurante de fast food, no mercado ou em uma loja de conveniência. Nossos vícios estão por toda parte. Uma geração atrás, quase todo mundo dava baforadas em seus cigarros, como quem não quer nada, o dia todo. Hoje em dia, fumar em ambientes fechados é uma loucura, mas o hábito foi substituído pelo brilho cativante de telas de 6 polegadas. Agora, olhe ao redor de novo. Observe o ambiente, respire. Por que ninguém está sorrindo? Talvez seja porque verificamos nossos smartphones 150 vezes por dia. Ou talvez porque batemos, arrastamos e clicamos em telas 2.617 vezes por dia, resultando em uma média de 12 horas diárias usando aparelhos eletrônicos.
Para piorar a situação, 86% dos usuários de smartphones verificam os telefones enquanto conversam com amigos e parentes e 87% dos millennials dizem que estão sempre com o telefone por perto. Se o objetivo da tecnologia é conexão, então por que deixamos nossos aparelhos criarem uma barreira entre nós? Ultimamente, há muita conversa sobre a construção de muros, mas talvez a gente já tenha erguido um obstáculo que suga nossa atenção e nos separa das pessoas em nossa vida diária. Ou, como o comediante Ronnie Chieng observou recentemente, toda noite nos Estados Unidos é como uma competição para ver quantas telas conseguimos fazer caber entre nossa cara e a parede. Pessoalmente, para derrubar essa barreira brilhante, estou tentando algo diferente nos últimos tempos. Sempre que preciso responder a uma mensagem, em casa, no escritório, no restaurante mexicano local, apenas digo com licença, preciso ir lá fora responder a essa mensagem, da mesma forma como faria se tivesse de atender a uma ligação. Parece besteira no começo, mas essa escolha me obriga a determinar o que é urgente e o que é importante. Quando pensamos bem, nossas tarefas urgentes raramente são importantes. Além do mais, meus amigos respeitam minha educação e quase sempre retornam a cortesia. Esse tipo de intencionalidade é um passo valioso para reduzir distrações. Mas, verdade seja dita, talvez não baste. Muitos de nós precisamos dar um passo além para desentulhar a vida digital. Desapego digital. Quando se trata de eliminar distrações, é mais fácil falar do que fazer. No livro Minimalismo Digital. Para uma vida profunda em um mundo superficial, Cal Newport, professor de ciência da computação na Universidade Georgetown, pediu a 1.600 pessoas que participassem de um experimento de desapego digital. Na minha experiência, escreve Newport, mudar hábitos gradualmente, fazendo uma coisa de cada vez, não dá certo. A atração proposital da economia da atenção, junto com a fricção da conveniência, diminuirá sua inércia até você ir escorregando de volta para o ponto de onde começou. Em vez disso, ele recomenda uma transformação rápida, algo que ocorre em um espaço curto de tempo, e é executado com convicção suficiente para os resultados terem chance de permanecer. Surge então o desapego digital. Newport pediu que os participantes dedicassem 30 dias para dar um tempo de tecnologias opcionais. Apesar de cada pessoa poder criar as próprias regras, tecnologias opcionais podiam incluir aplicativos, sites e ferramentas digitais relacionadas, acessadas por uma tela de computador ou aparelho celular, e que servem para entreter, informar ou conectar. De acordo com Newport, redes sociais, Reddit, jogos, YouTube e até mensagens de texto, são exemplos dos tipos de novas tecnologias que precisamos avaliar ao nos prepararmos para um desapego digital. Micro-ondas, rádios e escovas de dentes elétricas, não. Em resumo, o que distrai você? Remova isso por um mês. Durante o experimento, sabendo que a remoção da tecnologia poderia ser incômoda, Newport implorou aos participantes para explorar e redescobrir atividades e comportamentos analógicos que achassem satisfatórios e estimulantes. Para o processo dar certo, escreve ele, você também precisa passar esse período tentando redescobrir atividades que lhe pareçam importantes e que goste de fazer fora do mundo digital, sempre conectado e brilhante. Ele alega que os participantes tinham mais chance de ter sucesso se cultivassem alternativas de alta qualidade para as distrações fáceis que a tecnologia oferece. Elas podiam incluir ler livros, tomar café com amigos, escrever, pintar, participar de eventos comunitários, planejar saídas com a família, escutar música, ir a shows, participar de esportes e desencavar outros passatempos que foram esquecidos conforme a vida foi inundada por uma enchente de toques, notificações, alertas, atualizações e outras interrupções incessantes. Depois desse tempo, Newport pediu aos participantes que reintroduzissem tecnologias opcionais, começando do zero. Para cada tecnologia que você reintroduzir, determine o valor que ela agrega à sua vida e de que forma específica será usada para maximizar esse valor. Para fazer isso de forma eficiente, ele recomendou que os participantes se perguntassem algo crucial: essa tecnologia permite diretamente algo que valorizo muito? Se a resposta fosse negativa, ela não deveria voltar.
O fato de agregar algum valor é irrelevante. O minimalista digital usa a tecnologia para otimizar aquilo que é mais importante na vida e não se importa em perder todo o restante. A especialista em produtividade Tanya Dalton chama essa remoção de coisas supérfluas de alegria de perder momentos. Em seu livro com o mesmo nome, The Joy of Missing Outubro, ela escreve: fazer menos pode parecer absurdo, porém é mais produtivo, porque você se concentra no trabalho que realmente quer fazer. Para mim, esse é o melhor argumento a favor do minimalismo digital. Quando paramos de confundir distração e atarefamento com produtividade e eficiência, conseguimos conquistar algo profundo e significativo com nossa criatividade. A tecnologia nos permite fazer tanto, que raramente dedicamos tempo para apenas existir. Tentamos preencher cada segundo com mais trabalho. Todo o centro da cidade é igual. Cabeças voltadas para baixo, rostos perdidos em telas brilhantes, a tecnologia transformando pessoas em zumbis. Vivemos em um mundo atarefado, no qual nosso valor costuma ser medido em ritmo de trabalho, entregas, lucros, uma competição insana. Somos inundados de reuniões e planilhas e atualizações de status, e trânsito da hora do rush e tweets e ligações por conferência e tempos de deslocamento e mensagens de texto e relatórios e recados de voz, e simultaneidade de tarefas e todas as armadilhas de uma vida ocupada. Faz. Ocupado, ocupado, ocupado. Produtividade. Os norte-americanos trabalham mais tempo do que nunca, mas, na verdade, passaram a ganhar menos. Ocupado virou a nova regra. Se você não estiver ocupado, especialmente no mercado de trabalho atual, costuma ser visto como preguiçoso, improdutivo, ineficiente, um desperdício de espaço. Mas, para mim, ocupado é um palavrão. Sempre que alguém me acusa de estar ocupado, meu rosto se contrai e me retorço de dor fingida. Toda vez, respondo à acusação da mesma forma. Não estou ocupado, estou concentrado. Henry David Thoreau escreveu: não basta ser esforçado, as formigas também são. Você se esforça para quê? Se eu pudesse reescrever esse questionamento, diria: não basta ser ocupado. Todo mundo é no que você se concentra. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar concentrado. O primeiro emprega as alegorias típicas da produtividade. Qualquer coisa para manter suas mãos em movimento, continuar agindo, manter a esteira correndo. Não é à toa que dizemos que certas pessoas trabalham no automático. Isso funciona bem para robôs de fábrica e outras máquinas, mas nem tanto para pessoas que tentam fazer algo recompensador nas horas que passam acordadas. Em compensação, a concentração exige atenção, percepção e intencionalidade. É comum confundirem meu tempo concentrado com trabalho automático, porque os dois tipos de comportamento apresentam muitas características parecidas, isto é, a maior parte do meu tempo é dominada. A diferença então, é que não me comprometo com muitas coisas, mas as tarefas e as pessoas, para quem me dedico recebem minha atenção total. Estar concentrado não me permite fazer tanto quanto, se eu estivesse ocupado. Assim, o número total de tarefas que completo diminuiu com os anos. Mesmo assim, a importância de cada trabalho aumentou muito. Este ano, por exemplo, vou concluir apenas 2 marcos criativos, publicar este livro e ministrar uma aula de escrita mas são tarefas às quais me dedico por inteiro. E tudo mais que eu faço, apoiará esses empreendimentos, direta ou indiretamente. Qualquer empreitada criativa, seja escrever um livro, abrir um estúdio de yoga ou fazer um bolo, não passa de uma série de perguntas. Talvez isso não fique bonito em um gráfico avaliador de desempenho, e exige que eu diga não para quase todas as outras propostas, mas causa uma sensação melhor do que estar ocupado simplesmente porque precisa ser assim. Certamente, às vezes, caio na armadilha do excesso de tarefas que domina nossa cultura. Mas, quando isso acontece, me esforço para notar meu lapso e me corrijo, até voltar a me concentrar de novo nos aspectos válidos da vida criativa. É uma batalha constante, mas que vale a pena ser lutada. Regra minimalista para viver com menos. Regra do não atualize.
Quando se trata de consumir produtos eletrônicos, smartphones, laptops, tablets, nos oferecem a versão mais nova e mais moderna quase todos os dias. Anunciantes gastam bilhões de dólares para fazer você desejar os novos lançamentos. Seu dispositivo atual, aquele que supostamente iria te satisfazer, é agora o objeto do seu desprazer. Mas você não precisa jogar esse jogo, você não precisa fazer um upgrade. Com certeza, algumas coisas se quebram ou ficam gastas, e, quando isso acontece, temos pelo menos 3 opções: ficar sem, consertar ou substituir. Ficar sem é quase um tabu em nossa cultura, porém, às vezes, é a melhor opção, pois você é forçado a questionar se realmente precisa daquilo, e, às vezes, descobre que a vida fica melhor sem ela. É óbvio que você sempre pode ficar sem algo, mas geralmente pode consertar seu item quebrado sem substituí-lo. Você não compraria um carro novo só porque o freio precisa ser trocado, certo? O mesmo vale para muitos itens de casa. Como último recurso, você pode substituir as coisas, mas, quando fizer isso, seja responsável comprando produtos usados. Você pode ainda fazer um downgrade, preferir algo menos moderno, e ainda ter o necessário para você ter uma vida com propósito. Não apenas essa abordagem é melhor para o meio ambiente, como costuma ser melhor para você também. Remova as distrações. Apesar de não ser estoico, e com certeza não sou ludita, gosto de conduzir meus experimentos. A criatividade requer certa quantidade de tempo livre de distrações, ou trabalho profundo, como chama Cal Newport, e, para isso, geralmente removo distrações potenciais por um tempo, para determinar se agregam valor real ou imaginário. Então, se decido trazer um antigo obstáculo de volta para minha vida, consigo usá-lo de forma mais proposital. Vamos ver algumas das distrações que removi na última década e cujo desaparecimento ajudou minha criatividade. Televisão. Pouco depois do meu primeiro casamento acabar, me mudei para um apartamento recém-reformado em Dayton. Sempre que Ryan me visitava, ele apontava para o espaço vazio na parede e perguntava: "Você vai comprar uma televisão de que tamanho?" No início, eu respondia: "Não sei." Então me perguntava se 55 polegadas seriam suficientes. Mas, conforme os dias se transformaram em semanas, me dei conta de que não sentia falta da televisão, e que, na verdade, me sentia melhor sem ela, porque quando chegava do trabalho, à noite, não podia ligar minha maior distração e ficar hipnotizado por seu brilho reluzente. Em vez disso, eu precisava fazer algo mais produtivo, como ler, escrever ou me exercitar, ou me voltar para outros divertimentos. Sabe o que é engraçado sobre distrações? Quando você elimina uma, as outras se tornam mais óbvias. E, no mundo atual, cheio de intrusões, temos inúmeros passatempos para nos entreter. Internet em casa. Após passar um ano vivendo sem televisão, me mudei para um apartamento menor, em uma tentativa de direcionar qualquer renda extra ao pagamento de dívidas. Ryan me ajudou a levar todos os móveis em uma sexta-feira, e, quando liguei para a empresa de internet a fim de transferir o serviço, me disseram que o técnico demoraria alguns dias para ter disponibilidade. Tudo bem, falei. Ligo de novo quando eu estiver com a minha agenda. Então, algo inesperado aconteceu. Tive o fim de semana mais produtivo da minha vida adulta. Depois de retirar todas as minhas coisas das caixas e limpar o apartamento novo, passei várias horas escrevendo, liguei para alguns parentes para bater papo, até li um livro. Sem a distração da televisão e da internet, eu finalmente fazia as coisas que queria, as que exigiam força de vontade e disciplina. Acaba que a disciplina surge quando as distrações somem. Então não liguei de novo para a empresa da internet. Se eu precisasse usar a rede, podia fazer isso no trabalho, em cafeterias ou na biblioteca no fim da rua. Assim, eu precisava planejar minhas atividades virtuais com antecedência, tendo menos tempo para ficar de bobeira. E, até quando queria mudar meu foco, assistindo a um vídeo no YouTube, ou dando uma olhada em redes sociais, por exemplo, precisava me planejar com antecedência também. Smartphone. Após remover a interferência da televisão e da internet da minha vida caseira, a quantidade de tempo que eu passava criando aumentou muito, tanto que finalmente embarquei na carreira de escritor com a qual tanto sonhava.
Depois de começar um blog e terminar o romance, a que me dedicava desde os 24 anos, agora eu escrevia todos os dias, assim que acordava, depois do trabalho, até nos fins de semana, e, eventualmente, ganhei confiança para encarar o maior risco criativo da minha vida. Abandonei a carreira corporativa para me tornar escritora em tempo integral. Em poucos meses, descobri uma distração que me seguia por todo canto, em cafeterias, casas de amigos e até na minha cama à noite. O smartphone. Era como se eu carregasse uma máquina de distração comigo. Sim, eu havia eliminado a televisão e a internet da minha casa, mas tinha feito isso de verdade? Ou versões dessas distrações estavam no meu bolso? Então deixei o telefone trancado em uma gaveta por 2 meses, e aprendi muito sobre os meus hábitos no processo. Além de descobrir que orelhões são praticamente inexistentes hoje em dia, me deparei com um tipo especial de solidão. Depois que você remove a televisão, a internet e o telefone da sua vida, elimina seus principais tranquilizadores e passa a ser forçado a enfrentar a ânsia que impulsiona tantos dos seus impulsos. Sem as telas brilhantes, para me entreter e divertir, fui confrontado por um silêncio estrondoso. Ao desligar o som de tudo ao seu redor, você descobre quanto seus pensamentos são escandalosos. Quando comprou seu primeiro smartphone, imaginou que passaria mais de 1000 horas por ano olhando para ele. Seth Godin, autor de 19 livros best-sellers, fez essa pergunta em seu popular blog. Meses depois, você se lembra de como passou essas horas? Godin conclui que, se desperdiçássemos dinheiro do mesmo jeito que desperdiçamos tempo, todo mundo estaria endividado. 2 meses sem o zumbido frequente do telefone também me ajudaram a compreender que nós, enquanto sociedade, temos expectativas estranhas. Antes de me livrar do smartphone, eu me sentia pressionado a responder a mensagens, e-mails e redes sociais constantemente ao longo do dia. Nossas expectativas variam drasticamente de pessoa para pessoa. Você pode esperar uma resposta dentro de 1 hora, outra pessoa, em 10 minutos, uma terceira, no mesmo dia. Esses prazos são arbitrários, e, quando eliminei minha capacidade de responder de imediato, consegui formar meus prazos, em vez de deixar o mundo mandar no meu tempo de resposta. Logo, sem a banalidade das conversas apressadas por texto, minhas interações cara a cara se tornaram mais significativas. Quando passava tempo com meus amigos próximos e entes queridos, eu tinha mais para falar, e, como essas trocas pareciam mais profundas, eu gostava mais delas do que o normal. Sem o telefone no bolso, também aprendi que tempo ocioso é um termo enganoso. No passado, tínhamos momentos preciosos em que encontrávamos uma folga momentânea. Aeroportos, filas de caixa, salas de espera e outros santuários temporários. Esse não é mais o caso. Agora, todo mundo parece usar o telefone durante momentos transitórios. As pessoas tentam ser mais produtivas ou interativas, porém, talvez, parar e pensar fosse mais eficaz do que ficar verificando o e-mail ou as redes sociais de novo, principalmente se você quiser criar algo significativo. Por fim, com ou sem distrações, percebi que o mundo segue em frente. Sem celular, internet e televisão, a Terra continua girando. Você pode testar qualquer coisa por pouco tempo, para ver o que acha. Nesses 2 meses, não houve uma única vez em que realmente precisei do telefone. De fato, houve momentos em que não o ter foi inconveniente, quando tive de lutar contra a frustração, mas foi um preço pequeno a pagar para desprogramar a ânsia. Como trazer ferramentas de volta, mas sem as distrações. Já que o minimalismo não se trata de privações, eu trouxe o telefone de volta à minha vida após 2 meses. Mas de um jeito diferente. Hoje, o utilizo apenas para o GPS, ligações, aplicativo de dicionário, bloco de notas e alguns aplicativos úteis. E, sim, mando mensagens de texto ocasionais, mas só quando estou sozinho, e com certeza nunca, quando estou parado diante de um mictório. Existe um momento certo para tudo. Fora isso, para evitar a maioria das distrações bobas quando estou sozinho, desliguei todas as notificações, apaguei todas as redes sociais e removi aplicativos que me atrapalham, incluindo qualquer um que não tenha usado nos últimos 90 dias.
Costumo deixar o aparelho no modo não perturbe, a menos que precise usá-lo, e sigo sábados sem tela, durante os quais eu e minha esposa enfiamos os aparelhos em uma gaveta e passamos o dia juntos, sem celulares. Até ajusto a tela, para exibir apenas tons de cinza, porque, de acordo com Tristan Harris, ex-analista de ética do designer do Google, a mudança tonal faz com que os aplicativos do telefone sejam menos empolgantes, impedindo que você os verifique e mexa na tela o tempo todo. Imagine todas aquelas fotos no Instagram e vídeos no YouTube sem suas cores chamativas. Você se pergunta se estamos vivendo em um futuro distópico quando Gopi Kalai, evangelista-chefe do Google, se refere aos smartphones como o 75º órgão. A situação ficou mais assustadora agora que exames por ressonância magnética revelaram que a massa cinzenta no cérebro de um viciado em telefones fisicamente muda de forma e de tamanho, quase como acontece com a de um viciado em drogas. Pessoalmente, se vou ter um telefone, prefiro encará-lo como uma ferramenta do que como um apêndice que altera meu cérebro. Mas, é óbvio, nossas ferramentas dependem de nós para serem boas ou ruins. Uma serra elétrica pode cortar a árvore podre no nosso quintal, prevenindo que ela caia na casa do vizinho. Ou essa mesma serra elétrica pode ser usada para machucar o vizinho e cortá-lo em pedacinhos. Uma lata de tinta pode embelezar a fachada de uma casa. Ou pode ser usada para pichar as paredes de um parque público antes imaculado. O mesmo vale para a tecnologia. Podemos usar o Twitter, o Reddit e o YouTube para enriquecer nossa vida e a dos outros, para nos comunicar e compartilhar de formas que antes eram impossíveis. Ou podemos nos perder no triângulo das bermudas das redes sociais, indo do Facebook para o Instagram, para o TikTok, perdidos no brilho sem sentido de nossas telas. Podemos usar nossos smartphones para tirar fotos de belos cenários, mandar mensagens para entes queridos, ou mapear o caminho para um parque nacional distante, ou, nossa, para fazer ligações. Ou podemos usar o mesmo aparelho de forma compulsiva, para verificar e-mails incessantemente, arrastar a tela por um jorro interminável de atualizações de status, postar inúmeras selfies, ou participar de uma série de outras atividades que não agregam nada, o tempo inteiro ignorando o lindo mundo em nosso redor. O minimalismo não necessariamente ajudará você a ser mais criativo, porém a remoção dos excessos da vida costuma auxiliar as pessoas a desvendar seu lado criador. Resumo. Cabe a nós escolher como usamos nossas serras elétricas, latas de tinta e tecnologia. Ferramentas não passam de ferramentas, e é nossa responsabilidade nos fazer perguntas cruciais sobre como e por que as usamos. Porque se tornar ludita significa evitar um mundo inteiro de possibilidades, um mundo melhor que é enriquecido pelas ferramentas da tecnologia. Se nós as usarmos de forma intencional, podemos transformar tudo. Ou podemos causar muito mal. É uma escolha individual, o mundo está ao alcance dos nossos dedos, e cabe a nós agir de acordo. Ao longo da última década, voltei a usar algumas das minhas distrações anteriores por períodos diferentes, apesar de meu tempo sem elas ter me ajudado a fazer isso de forma mais proposital, não com o objetivo de usá-las para me esquecer da vida, mas como ferramentas. Passei 9 anos sem televisão, até que me mudei para Los Angeles, e o apartamento vinha com uma embutida na parede. Para ser sincero, eu preferia que ela não estivesse lá. Mas, como está, eu e minha família a usamos de vez em quando. No entanto, tenho 3 regras para tornar o ato de assistir a televisão mais intencional. Programar esse momento com pelo menos 24 horas de antecedência, não a usar por mais de 3 horas por semana, e nunca assistir a nada sozinho. Tenho um desafio semelhante com a internet em casa. Depois de 5 anos sem, minhas circunstâncias mudaram, e minha esposa e minha filha decidiram que precisavam dela mais do que eu não precisava. Podemos, entretanto, ter as duas coisas. Só preciso pedir que elas escondam a senha do Wi-Fi de mim, e tiaram, nada de internet, mas ela continua assistindo aventuras com os crates no tablet todo fim de semana. E você? Que distrações lhe previnem de criar o que deseja? Se você não tiver certeza, volte e reveja seus valores imaginários no capítulo Relacionamento 4, Valores. Essas costumam ser suas maiores distrações.
O que aconteceria se você as removesse da sua vida por um dia, uma semana, um mês? Só existe uma maneira de descobrir. Criadores, não consumidores. É comum que pensemos em nós mesmos como consumidores, o que é verdade até certo grau, mas somos criadores primeiro. Passamos milênios criando ferramentas e estruturas e obras de arte. Mas nossa sociedade consumista moderna nos condicionou a achar que somos apenas clientes e compradores e fregueses, e, como resultado, muitos deixam seus músculos criativos se atrofiarem. Nós, humanos, criamos por dois motivos: nos expressar e nos comunicar. O que significa que, quando paramos de criar, perdemos a capacidade de nos expressar de forma eficiente, e somos incapazes de nos comunicar com os outros com sucesso. Quando executada com ponderação, a criatividade é um ato de amor. Na verdade, há poucos atos tão amorosos quanto criar algo significativo para os outros. De acordo com Ken Coleman, radialista de alcance nacional, coach de carreira e autor de O Princípio da Proximidade, criações amorosas têm 3 efeitos: equipar, incentivar e divertir. Coleman diz que esses são os 3 pilares da criatividade. Não importa se é uma obra de arte ou um livro de autoajuda, suas criações devem divertir o suficiente as pessoas para elas quererem mais, disse Coleman. E devem também incentivá-las a tomar alguma atitude, grande ou pequena. E equipá-las com conhecimento ou experiência, fazendo com que tenham mais informações úteis após apreciar uma pintura ou um quadro, ou seja lá qual for a criação, do que quando chegaram. Pessoalmente, faz 10 anos que eu ganho a vida como escritor, mas também me tornei mais multifacetado ao longo da década. Quando comecei a escrever ficção, com um pouco mais de 20 anos, eu só queria me tornar escritor, escrever livros, e só. Então fiz isso, e descobri que também gosto de outras empreitadas criativas. Escrever no blog, gravar podcasts, falar em público, fazer filmes. Amar escrever não quer dizer que eu só amo escrever. Na verdade, muitas habilidades são transferíveis. Com frequência, a escrita é a melhor forma de comunicar ou expressar uma ideia ou sensação, é a melhor forma de equipar, incentivar e divertir os outros. É sempre bom, porém, encontrar o canal ideal para a mensagem. Ainda escrevo na maioria dos dias, mas crio diariamente, porque criar faz com que me sinta vivo. Quando as coisas vão bem, consigo sentir a criatividade nas minhas terminações nervosas. Crie valores, não conteúdo. Hoje em dia, parece que todo mundo é criador de conteúdo. Mas por quê? Apesar de eu ser defensor da criatividade, não sou fã de criar as coisas por criar, isso não seria muito minimalista da minha parte. Aquilo que você cria é tão grandioso quanto o ato de criar em si, e como o volume não é indicativo de mérito, eu evito criar conteúdo. Em vez disso, prefira criar valores, solucionar os problemas das pessoas, divertir, comunicar uma mensagem importante, expressar algo visceral, produzir coisas significativas, para que durem por muito tempo. Assim como é fundamental fazer escolhas conscientes como consumidor, é igualmente importante criar com consciência. Caso contrário, você estará apenas ajudando a criar mais barulho. Pense nos exemplos mais notórios de coisas barulhentas: anunciantes, canais de notícias 24 horas, influenciadores de redes sociais. O que elas têm em comum? 2 características: superficialidade e vontade de lucrar. Bem, como expliquei no capítulo anterior, não sou contra o dinheiro, mas o resultado final não precisa ser renda. Na verdade, forçar a si mesmo a ganhar dinheiro com um hobby é uma ótima forma de acabar com seu amor por essa empreitada criativa. Esse fato ficou óbvio quando conversei com Paul Johnson, um cantor e compositor que atende pelo nome artístico de Canyon City, sobre sua transição entre tocar música por prazer e se profissionalizar. Johnson tocava violão desde novo, mas, quando se mudou de Fargo para Nashville, aos 18 anos, logo descobriu que estava comprometendo sua integridade criativa para satisfazer os poderosos da indústria musical. Eu conseguia pagar minhas contas com a música, contou-me ele. Assinei um contrato e escrevia canções comerciais para empresas, mas não era esse o som que eu queria criar.
Após alguns anos gravando jingles e conteúdo pouco inspirado, o trabalho dos sonhos de Johnson havia se transformado em um pesadelo. Tirou toda a graça da música, disse ele. Era como se a coisa que eu mais amava tivesse morrido, e eu fosse o responsável pela sua morte. Então, ele fez algo inesperado. Abandonou a carreira profissional como músico, arrumou um emprego carregando madeira na Home Depot, e voltou a se dedicar à música como hobby. Quando tirei a pressão de ganhar dinheiro do meu som, o amor foi voltando, explicou ele, e foi então que Canyon City nasceu. Não é coincidência que, depois de voltar à sua arte pelo amor por criar, em vez de pelo amor por um salário, Johnson tenha voltado a viver da música. A diferença é que agora, ele faz isso do jeito dele, e dinheiro não é o motivador principal, é a consequência. Boas empresas rendem lucros. Ótimas empresas fazem a diferença. O mesmo vale para pessoas criativas. Apesar de eu não querer ficar rico com minhas empreitadas criativas, o dinheiro tende a aparecer quando usamos a criatividade para divertir ou realmente resolver os problemas dos outros. Com o tempo, quando você se torna hábil o suficiente, as pessoas começam a querer pagar pelo valor que seu trabalho agrega. Talvez o artista Shepard Fairey tenha explicado melhor. Aceito uma contribuição pela minha contribuição. É lógico, só podemos fazer isso quando as pessoas acham que nossas criações têm valor. Prepare-se para as críticas. Quando se trata de compartilhar criações com o mundo, você encontrará pessoas que gostam da sua perspectiva única, mas também aquelas que desgostam. Uma vez pública, sua criação será analisada, julgada e avaliada. Isso é natural. Quando acontecer, por favor, entenda que existe uma diferença entre críticas e feedback. A crítica foca nos problemas, e o feedback oferece soluções. Assim, devemos buscar feedback de pessoas em quem confiamos, porque ele melhora nosso trabalho, mas devemos fugir das críticas de pessoas negativas, porque elas atrapalham o caminho para a criatividade. Quando você cria algo com significado, será criticado. E não importa quão perto da perfeição esteja sua criação, ela será julgada. Essa iluminação é assustadora. Esse livro é idiota. Não largue seu emprego. O julgamento não passa de um espelho que reflete as inseguranças da pessoa que julga. Boa parte das críticas é apenas um compartilhamento não solicitado de preferências pessoais. E como você não perguntou nada, não precisa responder. Melhor ainda, não revide. Em vez disso, apague, silencie, bloqueie e siga em frente com sua próxima criação. Se você fizer isso com frequência suficiente, os calos que desenvolverá lhe ajudarão a moldar sua próxima obra sem se preocupar com a maneira como ela será recebida. Esse tipo de criatividade sem medo, junto com um feedback rigoroso e confiável, é fundamental para a construção de um trabalho digno de orgulho. O minimalismo não se trata de privações. Afinal, qual seria a alternativa? Responder a toda objeção, provocação e implicância. Se fizer isso, vai se perder daquilo que queria criar e acabará dando às gaivotas o que elas querem. Gaivotas? Sim. Eu e Rael chamamos os críticos virtuais de gaivotas, porque eles surgem de repente, cagam em você e no seu trabalho, e depois vão embora. E, assim como as gaivotas, costumam ser burros demais para compreender as consequências de suas ações. Verdade seja dita. A maioria dos críticos não acrescenta nada, eles apenas transferem as próprias inseguranças e não agregam valor à conversa. Se os escutarmos, sua toxicidade invade nossos pensamentos, dificultando a criação de qualquer coisa de valor. Então, você tem duas opções. Criar e ser criticado, ou fugir do trabalho recompensador, porque está com medo de ser atingido pelo cocô de um pássaro. Pessoalmente, prefiro cobrir minha cabeça e criar algo digno de críticas. É importante mencionar, no entanto, que existem críticos profissionais que ajudam. Mas mesmo uma crítica bem pensada da sua arte geralmente não é para você, é para os consumidores da sua criação. Inúmeras publicações já escreveram de forma efusiva sobre minhas criações, e também fui atacado por críticos diversas vezes. Não tem problema. Nós não podemos esperar que todo mundo goste de tudo que fazemos.
Meu maior aprendizado depois de uma década sob o olhar público foi magistralmente resumido pelo popular radialista Charlamagne Tagore. Você nunca é tão bom quanto dizem, mas também nunca é tão ruim quanto dizem. Tenha isso em mente quando for criar. Evite críticas, porque elas não são sobre você. Em vez disso, procure feedback de pessoas que querem lhe ajudar a melhorar seu trabalho. Os instrumentos da criatividade. Às vezes, confundimos os instrumentos da criatividade com a criatividade em si. Tentamos localizar o lápis que Hemingway empunhou para escrever suas histórias, a câmera que Coppola segura para fazer seus filmes, a guitarra que Hendrix dedilhou para gravar suas músicas. Mas ter a guitarra de Jimi Hendrix não transforma você nele. O mesmo vale para os apetrechos de Hemingway e Coppola. Sim, muitas empreitadas criativas exigem ferramentas, mas as ferramentas específicas não são tão importantes quanto você imagina, e podem até atrapalhar o trabalho quando colocamos ênfase demais nelas. Essa é uma das áreas em que o minimalismo expande nossa criatividade. Em vez de buscar por caderno, caneta e teclado perfeitos para escrever meus livros, textos e listas de mercado, simplesmente escrevo, independentemente das ferramentas disponíveis. Muitas das minhas melhores frases foram anotadas em um guardanapo com um lápis gasto. Na verdade, eu argumentaria que limitações impulsionam a criatividade. Você já viu casos de diretores que fazem um filme que é uma obra de arte, ou de um músico que grava um álbum clássico, só para sua próxima empreitada ser um fracasso criativo? Por terem poucos recursos durante o primeiro projeto, eles são forçados a contar com talento e habilidades, mas ao receberem um orçamento infinito recorrem a truques elaborados, tentando resolver os problemas com dinheiro em vez de usar a criatividade. Isso acontece com muitas obras. Quando começamos a buscar soluções financeiras para questões criativas, nossa criatividade sofre. Recursos ilimitados podem prejudicar a criatividade. Assim, quando criamos, devemos acessar as ferramentas mais poderosas primeiro, as que estão presentes na caixa de ferramentas de toda pessoa criativa. Perguntas. Fazer perguntas é o maior estímulo para a criatividade. Se você quiser incentivá-la, questione-se com frequência. O que desejo expressar? O que estou tentando comunicar? Que problemas quero solucionar? Que questões espero resolver? Como isso agregará valor a outras pessoas? Como isso equipará, incentivará e divertirá os outros? Sem dúvida, essas perguntas levarão a outras, o que é uma boa notícia, porque sua curiosidade impulsionará a criatividade com mais força do que qualquer objeto novo e brilhante seria capaz. Regra minimalista para viver com menos. Festa da digitalização de fotos. Como a maioria das pessoas, você provavelmente deixou suas fotos passarem despercebidas ao longo dos anos, e agora aquelas caixas e álbuns lotados estão juntando poeira no seu porão ou armário. Parece que chegou a hora de uma festa da digitalização de fotos. Primeiro, convide alguns amigos, peça comida e sentem juntos à mesa da cozinha. Reveja todas as fotos e converse sobre as memórias que aflorem. Separe suas favoritas. Em segundo lugar, use um scanner de boa qualidade para salvar as imagens favoritas em um cartão de memória. Em terceiro lugar, mande suas fotos para a nuvem. Assim, se algo acontecer com a sua casa, uma inundação, um incêndio, um assalto, tudo estará são e salvo na internet. Se você for corajoso, pode rasgar as fotos físicas depois de digitalizá-las. Finalmente, em vez de esconder as fotos no seu porão ou na garagem, exiba-as pela casa, usando porta-retratos digitais. Para uma conversa mais detalhada sobre o escaneamento de fotos, ouça o episódio 272 de The Minimalists Podcast, Hidden Clutter, em inglês. O nascimento da criatividade, de onde você tira suas ideias, é uma pergunta comum entre aspirantes a ser criativos. Mas sempre achei graça nela, porque conjura a imagem de lojas, depósitos ou instalações altamente secretas do governo que abrigam conceitos criativos. Ao receber essa pergunta, costumo responder da forma mais sincera possível. Da vida. A experiência alimenta a criatividade. Escrevi ficção durante meus 20 anos, provavelmente porque minha vida era tão banal, tão extremamente chata, que não valia a pena escrever sobre ela.
Como resultado, boa parte das histórias que escrevi, até as que inventei, não mereciam ser lidas. Com o tempo, no entanto, fiz mudanças que eram dignas de serem compartilhadas, sair de uma carreira corporativa, me divorciar, jogar fora a maioria dos meus pertences, criar outros relacionamentos, explorar novos hobbies, e observei essas mudanças ao colocar minhas lições de vida no papel. Se eu fosse comediante, provavelmente teria encontrado maneiras de fazer piadas sobre minha tristeza e meu sofrimento. Se fosse arquiteto, talvez usasse minhas dificuldades pessoais para moldar o designer das minhas casas. O mesmo vale para qualquer profissão criativa. Nós usamos os eventos em nossa vida e os acontecimentos no mundo ao redor para moldar nossas criações, tanto de forma direta quanto indireta. Não, isso não significa que Martin Scorsese foi da máfia, nem que Jim Carrey era um detetive de animais. Mas que essas criatividades expressaram profundidades da vida por meio do trabalho, e eles usaram estruturas diferentes para se expressar. A arte e a inspiração se manifestam de forma diferente para cada criador, porém o resultado é o mesmo. As batalhas da vida tendem a dar as caras em todas as criações. Todos nós desejamos criar, é uma necessidade humana, mas não é algo que vai acontecer do nada. Em vez disso, precisamos ter uma vida digna de ser compartilhada. Não uma vida perfeita ou impecável, mas uma em que tudo esteja às claras, em que aprendemos para os outros conseguirem adquirir conhecimento a partir das nossas experiências. Em resumo, escrever é ótimo, mas prefira viver suas histórias em vez de apenas escrevê-las. O perfeccionismo é o vilão perfeito. Voltaire avisou: não permita que a perfeição seja inimiga daquilo que é bom. É verdade que, ao criar, todos queremos fazer o melhor possível. Queremos nos olhar no espelho e proclamar, com sinceridade: fiz tudo o que podia, com os recursos que estavam ao meu alcance. Mas não devemos esperar perfeição. O melhor possível muda com o tempo. Meus melhores textos há 20 anos seriam medíocres agora, e eu não teria chegado aqui sem anos de mediocridade. A princípio, isso pode parecer desanimador, mas quero propor o oposto. Você tem permissão para ser bom o suficiente hoje. Ou, como a escritora Becky Beaupre Gillespie diz, bom o suficiente é o novo perfeito. Sob esse aspecto, criar é muito parecido com ir à academia. Você pode desejar estar em forma e ser musculoso, mas isso só vai acontecer se continuar indo à academia, dia após dia, e melhorando a partir do progresso do dia anterior. Talvez você nunca tenha o corpo perfeito, assim como talvez nunca pinte o quadro perfeito nem crie o aplicativo de smartphone perfeito, mas o seu melhor continuará a ser aprimorado conforme você se dedica. Botar a mão na massa é melhor do que a ideia perfeita, que está presa na sua cabeça. Não importa quantas horas você vai passar tentando produzir algo impecável, escreve Elizabeth Gilbert em seu livro Grande Magia. Vida criativa sem medo, alguém sempre encontrará um defeito. Há pessoas por aí que ainda acham que as sinfonias de Beethoven são um pouco escandalosas. Em determinado momento, você só precisa terminar seu trabalho e lançá-lo, como está, até para se liberar e fazer outras coisas com o coração feliz e determinado. E esse é o objetivo final. Comemorar e compartilhar criações. Certo? Digamos que você tenha chegado ao ponto em que está pronto para compartilhar sua música, seus desenhos ou seu software com o mundo. Você se dedicou e se esforçou, pediu feedback de pessoas em quem confia, e o usou para melhorar sua criação, se olhou no espelho e reconheceu que, apesar de o trabalho final não ser perfeito, é o melhor que consegue fazer nesse momento. Que maravilha! Parabéns! Tire um momento para refletir sobre o que isso significa. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que escreveram um livro, gravaram um álbum ou pintaram um quadro? 5. Menos. Se você for como a maioria das pessoas, existem boas chances de ser o único em seu círculo próximo a ter feito o que fez e chegado ao fim. E deveria sentir orgulho disso. Sua nova criação pode lhe ajudar pelo restante da vida. Nada pode tirá-la de você, nem a demissão do seu emprego, nem uma emergência familiar, nem crises econômicas. Aquilo que você criou é seu para sempre, um bem que durará eternamente, mesmo que passe a próxima década esquecido em uma gaveta.
mas isso não vai acontecer. Porque a criatividade merece ser compartilhada. O vírus da viralização. Então, o que você vai fazer com sua nova criação? O ideal seria compartilhar com alguém que se interessaria por ela, certo? Mas como encontrar essas pessoas? Como se conectar com um público? Como avisar ao mundo sobre a sua criação? Para responder a essas perguntas, devemos começar discutindo um dos maiores equívocos que nós, enquanto sociedade, temos. Para compartilhar um trabalho, precisamos viralizar. No mundo atual, impulsionado pela internet, a viralização é tão atraente que quase toda pessoa criativa a deseja. O sucesso do dia para a noite. A fórmula secreta. O remédio mágico. O caminho mais fácil é endêmico em nossa cultura atual. Mas quero incentivar você a buscar algo diferente. O desejo de viralizar é contraintuitivo. Nós fugimos de vírus em todos os outros aspectos da vida, lavamos as mãos, abafamos tosses e evitamos pessoas doentes, mas, quando se trata de alcançar um público, buscamos o momento viral, sem nos darmos conta de que esse tipo de atenção também é uma doença. O conteúdo viralizado não passa de um momento de efeito bem produzido, que é, por definição, destituído de conteúdo. Momentos de efeito são imediatamente chamativos, mas não duram. Pense um pouco. Que tipo de coisa viraliza? Fotos de bunda no Instagram, vídeos de lutas de rua, acidentes de carro no YouTube, tweets polêmicos, discussões vazias, argumentos bobos, manchetes de fofoca. A maioria dos momentos virais com que nos deparamos some na mesma rapidez com que aparece, e sua marca breve não agrega nada ao bem maior. E, mesmo quando um raro livro bom ou uma palestra do TED viraliza, esse nunca foi seu objetivo principal. Sua popularidade é apenas a consequência de uma criação excepcional. Você, em algum momento, parou para pensar por que almejamos a viralização? Existe um motivo para tentarmos criar um vídeo viral, a postagem mais compartilhada, o tweet retweetado? Ou somos apenas cães pavlovianos, babando ao receber ordens, em busca de uma migalha de atenção? Talvez eu seja alérgico ao remédio mágico, mas até meu sucesso do dia para a noite não surgiu, digamos, do dia para a noite. Tudo aconteceu devagar, quase parando, uma criação por vez. Pelo que sei, nunca viralizei nada. Mesmo assim, não preciso viralizar, nem você. Isso com certeza faria você chamar a atenção de muita gente, com cliques, visualizações e comentários, mas é esse o tipo de atenção desejado? Esse é um público comprometido? Que vai permanecer por perto? É um relacionamento recíproco? Ou viralizar é mais parecido com dar uma festa com bebida liberada? É óbvio que um monte de gente vai querer aparecer, mas elas vão continuar a seu lado quando o álcool grátis acabar? No entanto, existe uma alternativa. Em vez de viralizar, eu me concentro em uma única coisa: agregar valor. Geralmente, antes de cada tweet que escrevo, de cada episódio de podcast que gravo, de cada livro que escrevo, eu me pergunto: isso vai agregar valor? Se a resposta for negativa, não vale a pena ser compartilhada, não importa quanta atenção possa receber. Pessoas criativas de verdade não criam para receber atenção, elas criam porque não podem não criar. Quando se trata de alcançar um público, agregar valor é a única forma de fazer isso em longo prazo, e é uma das poucas maneiras de conquistar confiança. Se as pessoas confiam em você, querem compartilhar sua mensagem com aqueles que amam, porque os seres humanos são intrinsecamente programados para compartilhar coisas úteis com os outros. A confiança, não a viralização, é a melhor estratégia para divulgar seu trabalho. Sem ela, a saída está apenas a um clique de distância. Pessoas criativas sendo empreendedoras. Nunca, na história do mundo, foi tão empolgante ser criativo. Você não precisa mais de portas de entrada, não precisa mais comprometer sua arte. Pela primeira vez, graças ao mundo virtual, você está no controle. Eu sei disso por experiência própria. Nos meus 20 anos, insatisfeito com o mercado editorial, tomei as rédeas da situação. Me recusei a esperar alguém me dar permissão para publicar meu trabalho. Quando as portas se fecharam, eu abri janelas. Na última década, Ryan e eu publicamos 4 livros de forma independente e 3 viraram best-sellers.
fizemos turnês internacionais e ganhamos um público maior do que a maioria dos autores publicados de forma tradicional. Até recentemente, fazíamos tudo sozinhos. Isso acontece porque não somos apenas criativos, e você também não. Houve um tempo em que uma pessoa criativa era apenas criativa. Durante essa época, um autor como eu se concentrava apenas em escrever o melhor livro possível. Outra pessoa revisaria, prepararia, faria o designer, anunciaria, venderia e publicaria o livro, e a maioria dos autores estava satisfeita com isso, pelo menos em parte, porque era a única opção disponível, a única forma de alcançar o público. Quando começamos a buscar soluções financeiras para questões criativas, nossa criatividade sofre. Hoje, existem outras opções, e até pessoas criativas, que operam dentro do sistema tradicional, encontrariam benefícios se tomassem controle dos próprios esforços promocionais. É lógico, para aqueles que publicam o próprio trabalho de forma independente, isso é duplamente verdadeiro. Para ter sucesso, além da chance de ser descoberto e ganhar rios de dinheiro, é melhor encarar a si mesmo como um empreendedor, um empresário criativo. Essa perspectiva nos permite encarar cada desafio de negócios como uma oportunidade de melhorar nosso trabalho e levá-lo até as pessoas certas. Tarefas administrativas, como atualizar redes sociais e vendas, se tornam mais uma parte do processo criativo, e são mesmo, se você as fizer da maneira correta. Pode parecer assustador no começo, mas é empoderador. Chega de desculpas, chega de esperar alguém escolher você, chega de colocar a culpa do seu fracasso nos outros. Você tem o controle sobre a qualidade, o designer, a distribuição, o destino. É de sua responsabilidade criar, e então encontrar seu público, porque ninguém mais fará isso por você. Reflexões. Criatividade. Aqui é o Ryan, pronto para acompanhá-lo em outro mergulho profundo. Espero que a explicação de Joshua sobre criatividade tenha sido um incentivo para você descobrir como pode se sentir mais realizado nesse quesito. Vamos ver como nos saímos? Ótimo! Vejamos os exercícios que bolei para ajudá-lo a identificar o que alimenta sua paixão. Perguntas sobre criatividade. 1. Como procrastinar afeta sua vida? 2. Como as distrações atrapalham sua criatividade? 3. Você se considera uma pessoa ocupada ou concentrada? Por quê? 4. No que você deveria se concentrar mais? Por quê? 5. Com que frequência você sai da sua zona de conforto? O que fazer com a criatividade que você aprendeu neste capítulo sobre seu relacionamento com tecnologia e criatividade? O que vai permanecer na sua mente? Que lições serão um incentivo para você se livrar das distrações e criar algo significante para o mundo? Aqui estão listadas 5 ações imediatas que podem ser tomadas hoje. Encontre sua criatividade. É importante ser objetivo sobre o que você quer criar. Escreva 5 coisas que gostaria de fazer. Para ajudar com a lista, faça estas perguntas a si mesmo. Como eu posso servir aos outros? Que problemas você deseja resolver? O que mais precisa de uma solução? Concentre-se na sua criatividade. Você precisa explorar mais suas ideias para determinar em qual criação se concentrará. Para cada ideia que escreveu, anote as respostas para estas perguntas. O que torna essa criação interessante ou especial? Como isso agregará valor aos outros? Que passos são necessários para implementar minha criação? Cultive sua criatividade. Agora chegou o momento de escolher uma empreitada criativa, para ser cultivada em uma paixão. Se uma das suas 5 ideias não se destacar como a melhor opção, coloque-as em um chapéu e escolha uma aleatoriamente. Antes de fazer isso, pense em qual você espera escolher, é essa que deve ser seguida. Remova as distrações. Depois de escolher uma criação, chegou a hora de se concentrar. Para isso, estabeleça parâmetros entre você e qualquer coisa que atrapalhe sua criatividade. Para ajudar, escreva quais distrações ocupam a maior parte do seu tempo: compromissos, tecnologia, redes sociais e coisas assim. Seja sincero. Então, para cada distração, escreva as respostas para estas perguntas. Você precisa dessa distração na sua vida? Caso a resposta seja afirmativa, por quê?
Quanto tempo você dedica a essa distração agora? Qual seria uma quantidade de tempo mais adequada? Se você disser não para essa distração, para que atividade realmente importante pode dizer sim? Pratique sua criatividade. Depois que você removeu as distrações do seu ambiente, pode preenchê-lo com criações. Escreva as respostas para as seguintes perguntas, bolando um plano para aumentar sua produtividade. Com que frequência você cria? Pode se comprometer com uma prática diária? Quem acompanharia seu comprometimento? Quando você vai começar? O que não fazer com a criatividade? Por fim, vamos refletir sobre o que está atrapalhando. Aqui estão listadas 5 coisas que você deve evitar, a partir de hoje, se quiser melhorar seu relacionamento com a criatividade. Não tente cultivar uma paixão que tenha o dinheiro como principal objetivo. Não se concentre em viralizar. Em vez disso, se concentre em ganhar a confiança das pessoas e agregar valor. Não deixe a perfeição se tornar inimiga da criatividade. Nenhuma criação é perfeita, nem as dos profissionais. Não se preocupe com a marca das ferramentas que você usa para criar. O criador é mais importante e criativo do que elas. Não se concentre nas críticas. Em vez disso, foque na criação. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.